um dia que tenhamos amanhecido em nossos lares, porque o Senhor é bondoso, misericordioso e nos dá mais uma oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos justiça por isso. Nesta manhã nós somos gratos a Ti, que o Senhor nos conduziu até a Santa Casa até nesse momento, para prestarmos culto a Ti. Então nós te agradecemos, meu Deus, e pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito possa encontrar lugar em nossos corações, para que nós venhamos prestarmos a Ti conforme a Tua vontade, deixando os nossos desejos de lado, os nossos pensamentos de lado, mas venhamos pensar somente nas coisas do Senhor. Nós pedimos nesse momento que esteja conosco, que o Senhor aceite esse culto diante de Ti, aceite a nossa oração, a nossa devoção diante de Ti. É isso que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Grande é o Senhor, sempre tem, confiamos em seu grande amor. Grande é o Senhor, verdadeiro e fiel, sua graça ou seu amor. Grande é o Senhor, digno de glória. Grande é o Senhor, digno de louvor. Grande é o Senhor, erramos a voz, erramos a voz. Grande é o Senhor. Sou
renova o meu pensar, ensina-me o meu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceitando a cruz, com o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceitando a cruz, com o poder do amor. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com cada um de nós hoje. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, né? Que Cristo Jesus sempre seja o centro das nossas atenções, né? Em todo instante da nossa vida. Como a lição que a gente está terminando, né? Acho que é hoje, né? Outro dia, né? Que nós tenhamos a fé que Moisés teve, né? De sempre procurar a Deus. Que Moisés foi privilegiado desde o nascimento dele, mas Moisés ele se permitiu a vida inteira de procurar e de conhecer mais a Deus, e que isso esteja em nossos corações, né? De nós sempre nos permitir, né? Conhecer a Deus a cada instante. Amém? Amém. Sim.
Então, nesse momento, vamos ficar de joelhos para fazer uma oração. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, meu Deus. Mais uma oportunidade, Senhor, de nos levantarmos, de nos dar a vida, Senhor. Nós somos gratos aqui. Nós somos gratos, Senhor, por mais uma semana vencida, mais uma semana de lutas, de trabalho, mas com a tua proteção, Senhor, com a tua mão, com os teus cuidados. Nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos mais uma vez em tua casa e te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito venha nos dar sabedoria para que nós possamos compreender a tua palavra e que nesse momento, Senhor, venhamos recapitular a escola sabatina. Nos dá sabedoria e nos ajuda, Senhor, a compreender, a nos preencher, Senhor, com a tua palavra. Que agradecemos por todas as bênçãos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Hospital Muda Vidas.
O Hospital Adventista Chitanda Lumumba está localizado em uma comunidade rural da Zâmbia. A maioria das pessoas plantam apenas o suficiente para o consumo próprio, e as taxas de alcoolismo e gravidez na adolescência são altas. E o transporte público consiste principalmente em caminhões que transportam passageiros na carroceria. A comunidade contava apenas com uma pequena clínica médica e uma ambulância que era dividida com outras cidades. Às vezes, os pacientes precisavam aguardar até 12 horas para que a ambulância os levasse até um hospital. Como resultado, alguns pacientes caminhavam mais de 90 quilômetros até o hospital mais próximo. Com a abertura do Hospital Adventista, o atendimento emergencial passou a ser suprido na comunidade. Certa vez, por exemplo, uma mulher em trabalho de parto foi trazida em um carro de boi até o Hospital Adventista. A futura mãe ficou feliz ao descobrir que não precisaria viajar horas para outra cidade para realizar o parto. A equipe médica adventista realizou o parto do bebê com sucesso, mesmo em uma comunidade tão remota. Atualmente, cerca de 200 bebês nascem todos os meses na pequena maternidade daquele hospital adventista. Antes, os moradores esperavam horas para serem atendidos, mas agora eles têm um hospital de qualidade bem próximo. O Hospital Adventista Chitanda Lumumba espera fazer muito mais por essa comunidade na Zâmbia. Eles necessitam de uma cozinha para melhor atender os pacientes e seus familiares. Além disso, eles precisam de uma lavanderia, já que hoje as roupas são lavadas à mão. Por isso, parte da oferta deste trimestre irá ajudar esse hospital adventista a abrir uma cozinha e uma lavanderia. Sejamos liberais. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Com teu olhar cercas, poucas por diante, e sobre mim por sua mão, e sobre mim por sua mão. Sombra minha
E a gente ser tão
vai conduzir, né, a próxima pessoa que a gente vai ficar durante a semana orando. É Maria Banda e família. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. A gente vai iniciar com a oração e durante a semana sempre é colocado um grupo, né, para quem não sabe, para que a gente fique orando pela família da irmã Maria todos os dias. Amém? Amém. Oremos. Senhor, Pai amado, derrama, Senhor Jesus, teu poder sobre a vida dessa família, Senhor. O Senhor tem abençoado, tem derramado, Senhor Jesus, teu poder sobre ela todos os dias. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida de cada um, Pai. Pela vida dos filhinhos dela, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a sua família e sempre proteger. Pai, como já falamos, o Senhor sabe do coração e do desejo dos teus filhos, Pai. Com o intermédio da tua vontade, que o Senhor venha abençoar, Pai. Derrame, Senhor, que ele sempre seja conduzido ao teu caminho, buscando, entregando cada vez e todos os dias a vida deles a ti, Pai. Nos perdoe dos pecados, liberta, Senhor, e dá desejo mais deles, Senhor Jesus, ter mais vontade de deixar as coisas que agradam ao mundo para agradar mais as coisas de Deus. Amém. Que o Senhor venha derramar livramentos a seus filhos, Senhor, principalmente a esses pequenos, Pai, que é tantas coisas que acabam colocando na mente das crianças, vendo esse mundo, Senhor, tão pecaminoso, mas que o Senhor venha dar sabedoria e discernimento a esses pequenininhos, e principalmente aos seus pais, Senhor, para que conduzam eles todos os dias ao reino do Senhor. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui é a caixinha de orações que fica ali na mesinha. Quem tem muitos pedidos e agradecimentos aqui nessa caixinha de oração. O que você desejar, tem papel, caneta, ou querer pedir, né, ou agradecer por alguma bênção que Deus derramou, ou por alguma coisa que você sabe que só a vontade de Deus pode realizar esse desejo. Você pode estar escrevendo e colocando nessa caixinha. Glória, eu tenho a falar porque, graças a Deus derramou uma bênção na vida da minha mãe, né? Eu todos os dias colocava aqui nessa caixinha que, em nome de Jesus, eu tinha fé que minha mãe ia deixar de fumar para ela, era muito difícil, e que ela ia vir para a igreja, né? Que ela ia vir para a igreja. E hoje, pela honra e a glória de Deus, minha mãe deixou de fumar, graças a Deus. E ela é batizada aqui na igreja, louvado seja o nome de Deus. Então, isso foi uma bênção que Deus derramou, e quem tiver com algum desejo, pode também estar escrevendo e colocando nessa caixinha. A gente vai orar pelos pedidos e agradecimentos que estão aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai, louvamos o teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é grande e misericordioso na nossa vida, Pai. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe, Senhor Jesus, de todos os pedidos e todos os agradecimentos que tem nessa caixinha, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter abençoado, Senhor Jesus, a vida de cada pessoa que pediu e agradeceu também aqui, Pai. Derrama, Senhor Jesus, teu poder sobre os pedidos, Senhor, e os agradecimentos
desejo de deixar de agradecer, mas que venha agradecendo mais. Aqui a gente peça menos e agradecer mais todos os dias ao Senhor, porque o Senhor é todo-poderoso, Pai. E toda honra e toda glória seja dada a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ele está na igreja? Graças e paz a todos. O aviso de sempre é o aviso rotineiro, né? Lembrando a todos que tem culto na quarta-feira e no domingo. Os cultos de quarta-feira agora vão ser cultos especiais de oração a Deus. Então, quem tiver intenções de oração, além de colocar na caixinha mais isso, né? Também tem os cultos de oração nas quarta-feiras, a partir das 19 horas. Então, estejam vindo prestar culto a Deus em oração. Também tem o culto de domingo, que é o culto da palavra. E vir à igreja não só no culto de sábado, mas também nos outros dias do culto. Amém? Começando, eu quero convidar os componentes da plataforma para estar se posicionando e também o serviço de campo. Os irmãos que têm a reverência pela casa de Deus, nesse momento, nós possamos receber o comentário da porta e orientar a nossa vida. Santíssimo Deus, amado Pai, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo Senhor. Graças te damos pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco ao longo dessa semana e porque nessa manhã o Senhor nos conduziu até aqui a tua casa para ouvir a tua palavra, para compartilharmos da companhia dos nossos irmãos e para te adorar, Senhor. Pedimos que nesse momento o teu Santo Espírito dirija os nossos pensamentos, para que nós possamos nos concentrar, Senhor, na tua palavra e em tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar. O Senhor perdoe os nossos pecados e nos permita sentir a tua presença aqui em nosso meio. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus, neste momento nós te adoramos, não somente em palavras, não somente em pensamentos, mas também em atitudes, Senhor. Em atitudes, em devolução dos dízimos e ofertas, os quais são bênçãos financeiras que o Senhor pôs em nossas vidas. Abençoe, amado Deus, todos os irmãos que puderem te adorar neste alto. E abençoe de igual forma, Senhor Deus, todos aqueles que o Senhor conhece o coração de todos nós. Nos abençoe, derrame sua graça sobre todos nós. Sabemos que não somos dignos. Abençoe, Senhor Deus, este momento de sermão da tua palavra. Abençoe o pregador, que não seja ele falando, mas o teu Santo Espírito. Nos abençoe, Senhor Deus. Nos guie sempre em teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Pai, nós esteja com cada um de nós. Amém. Nosso mensageiro de hoje, né, nosso querido irmão Jefferson, sempre ele nos ajudou aqui na igreja, né? Ele, nossa irmã Andréa. E a mensagem que ele vai passar hoje vai nos falar de dom profeta. Amém? Vou dar um pouquinho breve. Feliz sábado, povo de Deus. Irmãos, o título da mensagem de hoje é o dom profético de Ellen White, parte 1. Então, irmãos, esse tema é uma continuação, né, da mensagem anterior. E a gente, só recapitulando um pouco a mensagem que eu preguei antes, a gente falou a respeito de como tem crescido, né, os ataques à igreja adventista ultimamente e como as outras religiões têm se empenhado em classificar a igreja adventista como uma seita, né? E aí nós falamos a respeito do que procuramos entender na mensagem passada, o que seria uma seita do ponto de vista histórico, sociológico e também do ponto de vista bíblico. E aí nós tentamos responder a pergunta: somos uma seita? E aí, só recapitulando, nós podemos perceber que do ponto de vista histórico e sociológico, no passado, era chamado de seita qualquer parte menor de um grupo maior que tivesse uma opinião um pouco diferente, né, do grupo maior, mas que ainda assim esse grupo era aceito pelo grupo maior. Então vimos que do ponto de vista histórico e sociológico, as seitas elas não tinham esse caráter tão negativo quanto tem hoje. Mas nós vimos também do ponto de vista bíblico alguns grupos que eram caracterizados como seita, como os saduceus, mesmo os fariseus, que eram um grupo grande, também eram caracterizados como seitas. Mas vimos que o cristianismo, quando ele surgiu, ele foi caracterizado também como seita. E a partir daí, quando o cristianismo ele foi percebido, passou a se ter uma imagem negativa daquilo que seria uma seita. E isso aconteceu devido ao caráter libertador do cristianismo. O cristianismo, por ser uma religião, a religião verdadeira, as suas verdades faziam com que as pessoas elas se libertassem dos caprichos do Estado romano e da religião falsa dos fariseus. E isso passou a provocar um certo medo nas autoridades romanas e elas passaram a ver o cristianismo como uma religião perigosa. E daí passou a se ter uma visão negativa daquilo que hoje nós conhecemos como seita. Mas nós vimos também que nos dias de hoje a religião cristã ela tem uma base fundamental. E as igrejas que fogem dessa base comum, elas são caracterizadas como seitas. E desse ponto de vista, nós podemos perceber que a igreja adventista não se encaixa nessa classificação de seita, porque nós cremos em tudo aquilo que é fundamental na Bíblia, como a ressurreição de Cristo, como a salvação exclusivamente pela fé. E nós podemos perceber que até outras igrejas que são mais populares e maiores, como a Igreja Católica, elas têm crenças que, do ponto de vista bíblico, caracterizaria ela como seita. Por exemplo, a crença católica da Trindade, ela se alinha mais com a filosofia grega do que com o cristianismo bíblico. Nós vimos que nem por isso a Igreja Católica ela é caracterizada como seita. Então nós percebemos que a Igreja Adventista ela é caracterizada como seita muito
mas por outros motivos. Que nós já vamos ver que é a crença no dom profético de Ellen White, a crença na validade dos mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado bíblico, e a crença também na doutrina do juízo investigativo e do santuário celestial. Esses são os principais motivos pelos quais a Igreja Adventista ela é vista pelas outras religiões como seita. Mas todas essas doutrinas cridas pela Igreja Adventista, elas se fundamentam na Bíblia, e por isso nós podemos dizer, como Paulo, lá em Atos capítulo 24, versículo 14, que diz: porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e dos escritos e dos profetas. E portanto, nós também podemos dizer como Paulo, se nós somos caracterizados como seita, por se distanciar dos ensinos bíblicos, não podemos ser caracterizados como seita. Mas se por seita, eles estão chamando nós, que cremos na Bíblia e que fundamentamos as nossas doutrinas na Bíblia, enquanto outros grupos cristãos se afastam das verdades bíblicas, então a classificação como seita, ela é bem-vinda. E aí, continuando aquilo que nós vimos na mensagem anterior, nós vamos... Essa mensagem ela foi dividida em algumas partes, né? E mesmo tentando sintetizar, né? Mas como se trata de um bom profeta, se trata de um assunto muito profundo, e eu precisei dividir essa mensagem em duas partes, e talvez em função do tempo em até mais. Então, aquelas três doutrinas que nós falamos, o dom profético de Ellen White, a doutrina do juízo investigativo e a validade do sábado, elas vão ser faladas em outras mensagens mais adiante. E hoje nós vamos entender a respeito do dom profético, né? Vamos falar algumas coisas sobre o dom profético de Ellen White, mas mais especificamente sobre o dom profético em si, porque eu não poderia pular diretamente para o dom profético de Ellen White sem antes nós entendermos um pouco a respeito do dom profético, como ele se manifesta, qual a função do dom profético segundo a Bíblia, para aí só então, né, também os testes bíblicos do verdadeiro dom de profecia, para aí só então nós falarmos a respeito do dom profético de Ellen White. Então, na segunda parte dessa mensagem, outro dia, nós vamos falar especificamente sobre o dom profético de Ellen White. Hoje nós vamos entender o dom profético do ponto de vista bíblico, a sua função, os testes para que um profeta seja tido como verdadeiro. E aí, em seguida, nós vamos submeter Ellen White a esses testes e ver se ela de fato é uma profetisa verdadeira. Então, as Escrituras, elas revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. E esse dom ele é característico da igreja remanescente, e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Essa declaração, ela está no livro Nisto Cremos, que é o livro que traz todas as crenças fundamentais da igreja adventista. E lá nós vamos encontrar dizendo que seus escritos, os escritos de Ellen White, falam com autoridade profética e provê consolo, orientação, instrução, correção para a igreja. Eles também tornam claros que a Bíblia é a norma pela qual todos devem ser provados. E todo ensino e toda experiência deve ser provado. Então, lá no livro Nisto Cremos, na página 18, na página 272, nós vamos ter a crença de número 18, que vem trazendo o dom profético e o dom profético de Ellen White. Então, essa mensagem ela é baseada no livro Nisto Cremos, né, na crença de número 18. Nós vamos entender melhor a respeito do dom profético e, posteriormente, o dom profético na vida de Ellen White. Abra suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20.
Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Ela vai dizer o seguinte: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu convido você a fechar os olhos nesse momento e vamos mais uma vez fazer a oração. Santíssimo Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a tua palavra. E pedimos a direção do teu Santo Espírito para compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar. E muito mais para colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos orienta. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, essas palavras lá de 2 Crônicas ditas pelo rei Josafá, elas estão no seguinte contexto. Josafá, o rei de Judá, achava-se em aflição. O ministro Pedro ele vai contextualizar essa história lá na página 276, e diz que Josafá, rei de Judá, achava-se em aflição. As tropas inimigas aproximavam-se e o panorama parecia não oferecer esperança. O rei se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em toda a Judá. E as pessoas afluíram ao templo em grande número a fim de suplicar a misericórdia e o livramento de Deus. Enquanto Josafá dirigia os momentos de oração, ele suplicou a Deus que modificasse as circunstâncias que os envolviam naquele momento. E ele orou dizendo o seguinte: porventura não és tu o Deus do céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não houvera Deus protegido de modo especial o seu povo no passado? Não havia ele concedido um território ao seu povo escolhido? E portanto Josafá continuou implorando: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande nação que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Enquanto todo Judá se encontrava em pé diante do Senhor, ergueu-se Jaziel. Jaziel era um profeta. A sua mensagem trouxe encorajamento e orientação para o povo amedrontado. Ele disse: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, porque o Senhor é convosco. 2 Crônicas 20, versículo 15 ao 17. Então Josafá insistiu diante das suas tropas. Ele disse esse versículo que a gente acabou de ler: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao sair Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. O rei creu tão plenamente naquela profecia de um profeta que era praticamente desconhecido, Jaziel, que ele substituiu a linha de frente, colocando em lugar da mesma um floral que deveria louvar o Senhor e a beleza da sua santidade. Então vê o que Josafá fez segundo a palavra do profeta. Ele substituiu os seus guerreiros por cantores. E enquanto as antífonas da fé enchiam os ares, o Senhor achava-se em operação, trazendo a confusão entre os inimigos que se haviam aliado contra Josafá, e o morticínio foi tão grande que não restou nenhum sobrevivente da tropa inimiga. E Jaziel foi o porta-voz de Deus para aquele momento especial. Os profetas eles desempenharam um papel vital tanto nos tempos do Antigo quanto do Novo Testamento. Quando não teria a profecia com encerramento cessado com o encerramento do cano bíblico, para poder descobrir, nós vamos avançar ainda nessa mensagem. Então, veja que história interessante. Esse versículo tão conhecido, o contexto dele é que o rei se encontrava no meio de uma batalha, seus inimigos eram mais numerosos, eles estavam aflitos, clamando a Deus, e naquela circunstância Deus envia
um profeta para dizer que ia dar vitória a eles. E o rei Josafá, crendo em Deus e na palavra do profeta, substitui as suas tropas por cantores, a linha de frente ali das suas tropas. E como disse o profeta, a vitória ela veio, eles não tiveram que batalhar, o Senhor batalhou por eles, e eles tiveram a vitória. Aquelas palavras de Josafá, elas fizeram todo sentido, né? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperarei. Nas Escrituras, o profeta é alguém que recebe comunicações de Deus e transmite o propósito das mesmas ao povo. Os profetas, eles não profetizam por sua própria iniciativa. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, como os santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando se trata de revelação, nós vamos perceber, em profecia, nós vamos ter o conceito de revelação que tem duas partes: a parte de Deus e a parte humana. A revelação e a inspiração. Deus, ele se revela para uma pessoa escolhida, uma pessoa especial, e ele dá também a essa pessoa a inspiração para que ela transmita essa mensagem. Dentro ainda do tema de revelação, nós vamos ter dois tipos de revelação. Alguns teólogos acreditam e classificam o terceiro tipo. Primeiro, a revelação natural, onde Deus se revela por meio da natureza e das coisas criadas. E nós vamos ter a revelação especial, que é a revelação da Escritura, quando Deus se revela para um profeta por meio de sonhos, de visão, ou quando Deus fala pessoalmente com esse profeta. Ainda dentro da revelação especial, nós vamos ter a revelação, a encarnação de Cristo, é considerada também como revelação especial, mas como eu disse, alguns teólogos já classificam essa revelação como o terceiro tipo, que é a revelação pessoal. Deus se revelou através de Cristo pessoalmente. Então nós temos aí no tema de revelação esses dois ou três tipos de revelação. Mas a revelação ela é iniciativa de Deus, né? Como diz lá 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a profecia ela é dada por vontade de Deus. Nós vamos estudar mais particularmente a revelação especial dada ao profeta. Esse tema de revelação especial é um tema extenso, nós não vamos conseguir aqui esgotar ele, como vários outros assuntos da Bíblia, como quase tudo na Bíblia, você precisaria de uma vida e ainda não seria suficiente para esgotar aquilo que Deus revela em sua palavra. Mas para aqueles que gostam de estudar temas teológicos, gostam de se aprofundar, eu recomendo o livro de Fernando Canale, Princípio Cognitivo da Teologia Cristã. Ali ele vai detalhar esse tema de revelação e inspiração, vai falar dos períodos, das épocas, dos tipos, das correntes de revelação, vai falar da revelação clássica, que entendia Deus como um ser atemporal, e por isso que a revelação, ela, no entender dele, se dava por meio da alma humana ser entendida como uma entidade atemporal que se comunicava com Deus, mas nós não acreditamos nisso, isso é só a título de informação. Mas esse livro, Fernando Canale, teólogo adventista, ele detalha melhor a respeito de revelação e inspiração. Aqueles que quiserem entender melhor, eu tenho esse livro em PDF, depois se vocês quiserem podem procurar que eu passo para que vocês possam entender melhor a respeito do tema. Mas nós vamos se deter a entender os aspectos bíblicos da revelação, como a Bíblia entende a revelação profética, quais são as suas funções, quais são os meios de identificar se o profeta é verdadeiro, e por fim, como eu disse no começo, nós vamos submeter a Ellen White a esses filtros para perceber se Ellen White foi de fato uma profetisa verdadeira. Então, através dos anos, Deus ele concedeu revelações de sua vontade ao seu povo, utilizando as pessoas
ainda haviam recebido o dom profético. Lá em Amós capítulo 3, versículo 7, vai dizer: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E eu convido vocês também a abrir Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Alguém poderia ler aí, por favor? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Então nós vemos aí mais uma vez, a Hebreus trazendo o conceito de revelação especial, onde Deus ele se revelou de muitas maneiras, de muitas formas sobre os profetas, e nos últimos dias, lá nos dias dos apóstolos, se revelou por meio do seu Filho. As funções do dom profético no Novo Testamento, o Novo Testamento concede ao dom profético um lugar proeminente, um lugar especial entre os dons do Espírito Santo, colocando entre os ministérios de maior utilidade para a igreja. Eu queria convidar vocês agora a abrir alguns textos. Abra Romanos capítulo 12. Nós vamos perceber o destaque que foi dado entre os dons ao dom profético. Romanos capítulo 12. Versículo 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Então nós vemos aí Paulo, ele falando a respeito de diferentes dons e trazendo, dando destaque especial aí ao dom profético. Romanos capítulo 12, versículo 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Nós temos também 1 Coríntios capítulo 12. Eu convido vocês a abrirem 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Amém? E diz assim: aonde Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar, em variedade de línguas. Então nós vemos aí Paulo, ele mais uma vez colocando o dom de profecia como destaque. No outro verso, Paulo ele traz o dom de profecia em primeiro lugar. Aqui Paulo coloca o dom de profecia em segundo lugar. Então dando aí um destaque ao dom de profecia. E vamos abrir agora Efésios capítulo 4, versículo 11. Amém? E diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e mestres. Então Paulo mais uma vez coloca aí o dom de profecia como uma posição de destaque. Paulo coloca em segundo lugar o espírito de profecia. Aliás, o dom de profecia. Se nós formos lá em 1 Coríntios capítulo 14, convido vocês a abrirem também. Nós vamos abrir alguns versos nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e depois o 39. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. No versículo 39 vai dizer o seguinte: portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. E Paulo aqui com línguas está falando em outros idiomas. Mas ele diz: procurem com zelo o dom
de profetizar. Então, quem gostaria de ser um profeta? Paulo estimulou a igreja a procurar o dom de profecia, mas o profeta também não tem vida fácil, né? Nós percebemos que os profetas bíblicos, alguns tiveram uma vida bem difícil, outros tiveram uma morte trágica, né? Então, se você tem o desejo de ser profeta, saiba que o profeta não tem vida fácil. No Novo Testamento ele sugere que os profetas eles desempenharam as seguintes funções. Primeiro, eles prestaram assistência na fundação da igreja. E aí, mesmo que nós não vamos falar especificamente sobre o profeta de Ellen White hoje, nós vamos fazer isso em um segundo momento. Mas aqui nós já percebemos um pouco de como o dom de profecia lá da Ellen White, ela preenche uma função que a Bíblia apresenta, que é o de prestar assistência na fundação da igreja. A igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Vamos abrir Efésios 2, versículos 20 e 21. Nós vamos ter esse verso mais detalhado, mas o verso vai ser basicamente isso: a assistência que o profeta presta na fundação da igreja. E diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Amém? Então o profeta ele tem essa função especial de prestar assistência na fundação da igreja. Nós percebemos que a igreja cristã do passado ela surgiu a partir do trabalho dos apóstolos e dos profetas. Os profetas que foram levantados naquela época. Então a primeira função do profeta é prestar assistência na fundação da igreja. Nós percebemos aqui que Ellen White ela preenche essa função. Quando nós vamos analisar a história da igreja, nós percebemos que o dom profético de Ellen White ele foi fundamental para o surgimento, para a edificação e para a configuração da igreja adventista. 2. Os profetas eles iniciaram a extensão missionária da igreja. Foi por meio de profetas que o Espírito Santo ele selecionou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Isso a gente vai encontrar lá em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Vamos abrir Atos capítulo 13, versos de 1 a 3. Amém? Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o livro de Atos ele é um livro muito bonito, porque em Atos a gente percebe claramente o Espírito Santo atuando de forma mais direta na igreja. E nós percebemos aqui que existia naquela época alguns profetas, e esses profetas eles foram usados para direcionar a extensão missionária da igreja e separar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária da igreja. Os profetas também eles provieram orientação no tocante aos lugares em que os missionários deveriam trabalhar. E nós vamos encontrar isso também lá em Atos capítulo 16, versículo de 6 a 10. Nós vamos abrir aqui por questão do tempo, mas se você quiser anotar para mais tarde conferir, também é bom. Nós vamos perceber aí que toda a extensão missionária da igreja ela foi iniciada e orientada pelos profetas da época. A terceira função dos profetas é a edificação da igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, 3, diz Paulo: o que profetiza edifica a igreja. As profecias elas são pronunciadas para homens, edificando, exortando e consolando
a igreja, junto com outros dons, Deus ele concedeu a profecia à igreja a fim de preparar os crentes para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 12. Outra função, eu tinha esquecido de passar, né? Outra função dos profetas é unir e proteger a igreja. No surgimento da igreja, no primeiro século, era muito comum também o surgimento de heresias. Existiam algumas pessoas que se uniam à fé, mas que muitas vezes queriam permanecer com as crenças antigas. Um exemplo disso é antigos judeus, antigos fariseus, que se uniram à igreja, que queriam que continuasse coisas como a circuncisão, coisas como algumas leis que eles haviam inventado. Tudo isso careceu da instrução de profetas para que a igreja ela não aderisse a muitas dessas heresias. Os profetas eles contribuíram para trazer lume à unidade da fé, trazer a lume à unidade da fé, protegendo a igreja contra as falsas doutrinas, de modo que os crentes não mais fossem como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo meio de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia com que eles induziam ao erro. Nós vamos encontrar esse versículo lá em Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14, né? Como eu disse, era muito comum que surgissem naquela época heresias, e aqueles que não se apoiassem nas Escrituras e nas orientações dos profetas do Senhor seriam facilmente levados de um lado para o outro. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós precisamos também nos apegar à palavra de Deus e naquilo que os seus profetas eles nos orientam, para que nós não possamos ser, como diz o verso, como meninos que são agitados de um lado para o outro por sofrimento de doutrina. Outra utilidade dos profetas era advertir a igreja quanto às dificuldades futuras. É muito comum que pessoas recém-chegadas à igreja passem a achar que agora que elas conheceram a verdade, que conheceram o cristianismo, tudo vai ser de uma maravilha, vai ser só flores. Mas os profetas eles tinham esse papel de alertar que as dificuldades elas fazem parte da caminhada cristã. Então, naquela época também os profetas eles advertiam quanto às dificuldades futuras. Um dos profetas do Novo Testamento advertiu quanto à proximidade de uma fonte futura. Como resultado, a igreja iniciou um programa de assistência mediante o qual foram aliviados aqueles que enfrentaram dificuldades. Isso está lá em Atos capítulo 11, do 27 ao 30. Vamos abrir? Atos capítulo 11, a gente já está aqui em Atos, é só voltar uma folha aí. Atos 11. Amém? E diz assim: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então vê aí a importância do profeta, né? Aquele profeta naquela época foi avisado por Deus que haveria uma fome. Aí ele avisou ao povo de Deus para que eles pudessem se resguardar. E aí uma oferta foi enviada por Paulo e Barnabé para que pudesse dar assistência aos irmãos daquela época. Outros profetas, eles advertiram no tocante à prisão de Paulo, que aconteceria em Jerusalém. Se nós formos lá a Atos capítulo 21, para nós não termos que ler a história toda, Atos capítulo 21, do 10 ao 14. Amém? E diz assim: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, o mesmo profeta, né? Que aproximando-se de nós, pegou um cinto de pau e amarrando
com ele os próprios pés e as mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. E quando ouvimos essas palavras, tanto nós como daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dizendo: seja feita a vontade do Senhor. Então Paulo foi avisado da sua prisão. Se nós formos ler o resto da história, nós vamos perceber que Paulo, de fato, ele foi para essa viagem e de fato foi preso. Porque Paulo, de fato, estava comprometido com a missão. Nada o impediria de falar a respeito de Jesus. Ele estava disposto a morrer. Mas o profeta avisou: se ele fosse, ele seria preso. Ele foi, de fato, ele foi preso. Então, o profeta, ele tem essa missão de advertir quanto a dificuldades futuras. O profeta também, ele confirma a fé nos tempos de controvérsia. Por ocasião do primeiro concílio da igreja, o Espírito Santo orientou a igreja rumo a uma decisão correta no tocante a assuntos controvertidos relacionados com a salvação dos gentios. Como eu falei há alguns minutos atrás, a igreja na época ela passou por dificuldades no sentido de que alguns irmãos que procediam do judaísmo, os fariseus, eles recriminavam os gentios e queriam impor sobre os gentios alguns fardos referentes à lei cerimonial, como a circuncisão. E aí o papel dos profetas foi importante nesse momento para esse assunto que era relacionado à salvação dos gentios e de qualquer pessoa que acontece exclusivamente pela fé e não pelas obras. E depois, por intermédio dos profetas, o Espírito reafirmou aos crentes outros aspectos da doutrina verdadeira. Atos capítulo 15, versículo 32, diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, depois de comunicar as decisões do concílio, as decisões que haviam sido tomadas em relação a essas dissidências, Judas e Silas, que eram profetas, eles consolaram, aconselharam e fortaleceram os irmãos. Então nós percebemos aí que o papel do profeta na época dos tempos bíblicos ele é bem amplo, né? Os profetas tiveram uma função importante, um destaque importante aí na fundação da igreja, no fortalecimento dos irmãos, no afastamento de heresias e na solidificação de decisões tomadas pela igreja naquela época. E como funcionou o dom profético imediatamente antes? Como funcionará o dom profético imediatamente antes do segundo advento de Cristo? Deus ele concedeu o dom profético a João Batista para que anunciasse o primeiro advento de Cristo. De modo similar, podemos esperar que ele envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento, de modo que todas as pessoas tenham a oportunidade de se preparar para o encontro com o Salvador. Então, na época de Jesus, quando Jesus estava para iniciar o seu ministério, Deus ele já tinha chamado João Batista desde o ventre, e João Batista cresceu separado para essa função. João Batista anunciou o início do ministério de Cristo. João Batista, ao ver Jesus, anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dessa forma, João Batista anuncia o ministério de Jesus e dá início a esse ministério quando Jesus se batiza por intermédio de João Batista. Da mesma forma, como foi na primeira vinda de Cristo, nós podemos esperar que próximo do retorno de Cristo, nós deveríamos esperar que próximo do segundo retorno de Cristo, o profeta também fosse levantado para restaurar as verdades e para estabelecer a igreja remanescente de Deus. E de fato, Cristo ele mencionou
o surgimento também de falsos profetas, né? Como nós vemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 11 e verso 24, Cristo adverte a respeito de falsos profetas. Então, se não devesse existir profetas verdadeiros durante o tempo do fim, Cristo ele não teria advertido contra qualquer indivíduo que pretendesse possuir o dom profeta. A advertência de Cristo no tocante a falsos profetas implica necessariamente que existiriam também profetas verdadeiros. Se Cristo advertiu quanto à existência de profetas falsos, é porque no tempo do fim também existiriam os profetas verdadeiros. O profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, do 28 ao 31, ele anunciou o derramamento especial do Espírito Santo e o dom profético justamente antes do retorno de Cristo. Existiu um cumprimento parcial da profecia do profeta Joel, onde ele anunciou que os jovens sonhariam, os velhos teriam visões quando o Espírito Santo fosse derramado. Houve um cumprimento parcial no seu texto, para a gente entender melhor, Joel capítulo 2, versículos do 28 ao 31. E diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o profeta Joel anuncia aqui um grande derramamento do Espírito Santo antes da vinda do Senhor. E acredita-se que houve um cumprimento parcial na época dos discípulos, tanto que Pedro anunciou: não será esse o cumprimento da profecia de Joel? Então se cumpre parcialmente porque os servos de Deus naquela época eles passaram a ter visões e orientação de Deus para o direcionamento da igreja. Porém, aqui que a gente leu nos finais dos versos, que são os fenômenos no mundo físico, onde ele fala que mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Não existe notícia de que isso tenha acontecido, esses fenômenos, na época dos discípulos. E por isso existe o entendimento de que o cumprimento naquela época foi parcial. E que essa profecia ela se cumprirá totalmente, imediatamente antes da volta de Cristo, ou seja, nos nossos dias. Então, os profetas pós-bíblicos e a Bíblia, o que a gente pode entender a respeito dos profetas pós-bíblicos e a Bíblia? Nós sabemos que o cano bíblico ele fechou, e que os profetas que escreveram a Bíblia foram esses que nós conhecemos, e não haverá outros profetas que acrescentarão mais nada à Bíblia. O dom profeta que produziu a própria, foi o dom profeta que produziu a própria Bíblia no período pós-bíblico. Ele não deve superar as Escrituras ou acrescentar algo a elas. Uma vez que o plano sagrado já está completo, o dom profeta ele atuará no tempo do fim, assim como atuou no dia dos apóstolos. Seu objetivo é destacar a Bíblia como base da fé e prática, explicar seus ensinamentos e aplicar os seus princípios ao viver diário. Essa declaração está no livro Nisto Cremos, na crença 18, também sobre profecia, na página 279. Então nós não teremos um dom profético que acrescentará mais doutrinas, que acrescentará mais livros à Bíblia. Ao invés disso, nós teremos um dom profético que destaca a Bíblia como base e como regra de fé, e que nos ajuda a explicar e a entender melhor os seus ensinamentos e os seus princípios. Os profetas pós-bíblicos eles atuaram de modo semelhante
alguns profetas do passado, mas que não são canônicos. Vocês perceberam que a gente leu aqui em Atos sobre um profeta chamado Ágabo, mas ninguém nunca viu um livro do profeta Ágabo. Alguém já viu? Não existe um livro do profeta Ágabo, porque ele foi levantado para uma missão específica, não para escrever. Então os profetas do nosso tempo, eles têm uma missão semelhante. A missão deles não é acrescentar livros à Bíblia, assim como foi o profeta Natan, Gade, Asaf, Semaías, Azarias, Eliezer, Aías, Obed, Miriam, Débora, Uda, Simeão, João Batista, o próprio Ágabo, Silas, Ana e as 4 filhas de Filipe. Esses profetas, eles não têm função canônica de escrever Bíblia. Eles vieram em tempos bíblicos, mas não tiveram seus testemunhos registrados como parte do cânon bíblico. Eles são profetas que tiveram uma função diferente. Mesmo que Deus falou por meio dos seus profetas que escreveram a Bíblia, Ele inspirou esses profetas e profetizas. Suas mensagens não entram em contradição com a revelação divina previamente registrada. Apesar de eles não terem o papel de escrever Bíblia, mas as mensagens que eles trazem não entram em contradição com a Bíblia. Então, mas como nós saberemos se um profeta ele é de fato verdadeiro? Então, testando o profeta, uma vez que a Bíblia adverte de que antes do retorno de Cristo apareceriam muitos falsos profetas, nós devemos investigar cuidadosamente. Todas as reivindicações de manifestação do dom profético. Paulo disse o seguinte: não desprezeis a profecia, mas julgai todas as coisas, retire o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Paulo nos convidou, assim como ele convida a buscar o dom profético, mas ele também nos convida a investigar e aprovar todos os espíritos. Existem alguns testes, a Bíblia apresenta várias linhas mestras que nos auxiliarão a distinguir o genuíno dom profético do dom profético espúrio. Então, alguns filtros que nos ajudam a identificar o dom profético verdadeiro são os que nós veremos a seguir. Com isso eu encerro. Nós não vamos ver os detalhes nessa mensagem, nós vamos ver os detalhes desses filtros, nós veremos quais são eles, e na parte 2 nós entraremos nesses detalhes e vamos submeter ela mais a esses filtros e perceber se ela de fato foi uma profeta verdadeira, assim como tentaremos responder às acusações feitas a Ellen White. Então, o primeiro dom diz o seguinte: porventura harmoniza-se a mensagem desse profeta com a Bíblia? Esse é o primeiro filtro. Comparar se a mensagem do profeta se harmoniza com a Bíblia. O versículo 8 de Isaías, aliás, capítulo 8, versículo 20, diz: a lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alma. Então, porventura harmoniza-se a mensagem com a Bíblia. Filtro 2: as predições comprovam-se verdadeiras. Nós vamos submeter Ellen White e algumas predições dela a esse filtro e perceber se ela tem predições que de fato se cumpriram. É reconhecida a encarnação de Cristo. Um profeta, para ser bíblico, ele precisa reconhecer que Cristo veio em carne e que Cristo, ele é Deus. Nós vamos tentar perceber isso também na mensagem de Ellen White. E que tipo de frutos produz o profeta, bons ou maus? Nós vamos tentar entender quais são os frutos que um profeta verdadeiro ele precisa produzir para que de fato ele seja considerado profeta. E a última pergunta que nós vamos tentar responder: Ellen White, querida, ela resiste a esse filtro? É isso que nós vamos ver na parte 2 dessa mensagem em um outro dia. Por enquanto, eu recomendo a vocês assistirem o filme Como Tudo Começou. Não sei quantos aqui já assistiram, mas esse filme ele traz a história do início da Igreja Adventista e como Ellen White atuou. É um excelente programa também para que a igreja combine aí um momento, e possam se reunir para
assistir o filme e conhecer um pouco mais a respeito da história de como Deus conheceu, né? Então, por enquanto, nós entendemos aqui quais as funções do profeta, como ele se manifestou na igreja do passado e quais os critérios que o profeta precisa atender para que ele seja considerado um profeta verdadeiro. Amém? Ficar em pé e vamos encerrar com uma oração. Fechando os olhos, vamos falar com Deus. Santíssimo Deus e grandioso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra que ouvimos nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais nos apegarmos mais e mais à Tua palavra, para Te conhecer melhor e conhecer melhor a Tua verdade. O Senhor possa nos orientar a rejeitar toda e qualquer doutrina e ensinamento que se afasta da Tua verdade. E, acima de tudo, possamos seguir os passos de Cristo. E assim como o rei Josafá, possamos acreditar em tudo aquilo que o Senhor nos orienta, tanto em Sua palavra como através dos Seus profetas. Nós nos colocamos em Suas mãos, pedimos que o Senhor continue nos abençoando nesse dia, abençoe os Teus filhos e os leva em segurança para os seus lares. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.